Olá, estamos de volta aqui com o nosso canal de tutoriais. Você sabe o que a gente vai fazer hoje? Bem, não sou eu que vou te contar não, vou deixar aqui, ó, que ele mesmo conte. Hoje nós vamos ver como fazer um navegador falar. E é isso que a gente vai fazer. Hoje a gente vai ver como que a gente pode usar o JavaScript para fazer o navegador falar. Então vamos lá, vamos para o nosso tutorial. Vou começar aqui, ó, já tenho meu arquivo index.html, meu arquivo script.js. Vamos começar aqui pelo index. Vou criar aqui a base dele. Ok, vou deixar aqui esse nome mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou definir o que eu quero que o computador fale. Então vou criar uma divzinha com um texto. E a frase que eu escolhi, essa aqui, ó, um ninho de mafagafos tem 7 mafagafinhos. Eu estou colocando o ID aqui, frase, para a gente poder identificar lá no JavaScript. Próximo passo é criar um botão para a gente conseguir apertar e disparar a fala do navegador. Então eu crio aqui um botão play e eu coloco aqui a ação dele, né, o clique dele. Chamei aqui a nossa função play que vai existir lá no nosso script. Então aqui a nossa parte está pronta. Vamos lá para o script. Aqui no nosso script a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar criando a função play que a gente já definiu lá no HTML. Então ela vai estar aqui assim, né? E aqui dentro eu vou começar a colocar os comandos dela. Primeira coisa que eu quero fazer é exatamente pegar qual que é a frase que o nosso computador vai falar. Então eu vou pegar o nosso elemento aqui pelo ID frase. Vou pegar o texto que está dentro dele e vou colocar dentro da minha constante frase. Pronto, agora que eu já sei qual a frase que ele tem que falar, eu tenho que falar para ele falar. Ficou muito falar nessa frase. E aí, para eu conseguir fazer com que o navegador fale, eu vou usar uma API. Então eu vou colocar aqui, ó, Speech Synthesis, tá? E aí, para eu falar, eu vou utilizar um método chamado Speak. Só que esse método aqui, ele pede um utterance. Eu nem sei se é assim que se fala. Vamos ver. Depois eu vou mandar ele falar utterance também pra gente ver como é que se fala. Só que eu não tenho esse utterance ainda. Eu preciso criar um. Então eu vou criar aqui const utterance. E aí vai receber um new speech. Cadê? Eu vou achar ele aqui, ó. Speech synthesis utterance. Aí agora sim, eu posso passar o texto aqui. E qual é o texto que eu quero passar? A nossa frase. Ok? Beleza, passei minha frase. Agora eu posso mandar ele falar aqui. Então pronto, simples assim a gente vai fazer com que o nosso computador fale a nossa frase, que é um ninho de mafagafo tem 7 mafagafinhos. E eu tenho aqui a minha página. Basta eu dar o play para eu perceber que eu esqueci de importar o nosso script no HTML. Eu fiz isso. Então vou importar ele aqui. Script. src script. Pronto, agora sim. Quando eu clico aqui no botão. Você viu o que aconteceu? Ele falou o que a gente queria que ele falasse. Só que a voz que a gente está usando é uma voz em inglês. Vou aproveitar que essa voz é em inglês e vou pedir para ele falar lá aquela variável, utterance. Utterance. Eu falei totalmente errado desde o início. Eu nunca ouvi essa palavra. Como que a gente vai fazer para resolver isso então? Bem, vamos voltar lá para o nosso código e a gente vai fazer o seguinte. O Speech Synthesis, ele tem um método que pega todas as vozes. Então, speechsynthesis.getVoices. Então agora eu vou fazer um filtro para pegar uma voz em português e aí eu vou colocar dentro de uma variável. Deixa eu criar aqui, na verdade, dentro de uma constante. Vou chamar de voice e agora vou chamar aqui o meu filtro, né? Filter. E aí vou criar aqui uma função que vai ser voice e ela vai retornar a voice que tiver aqui a lang, incluindo, né, includes, e aí eu vou colocar aqui pt, né? Só que isso daqui vai retornar para mim um array, então lá no final eu vou falar que eu quero só o primeiro elemento. Então uma vez que agora eu tenho a voz selecionada, uma voz em português, eu posso passar isso daqui para minha utterance. Então basta eu colocar aqui, ó, utterance.voice, recebe voice. Pronto, agora o meu navegador vai falar em português. Você quer ver? Vamos lá então. Vamos lá e ó,
Um ninho de mafagafos tem 7 mafagafinhos. Errado não tá, né? Tá falando em português. Mas não era o que eu tava esperando, não. Eu tava pensando em português brasileiro mesmo, não português de Portugal. Então vamos mudar um pouco lá o nosso filtro. Então vou trocar aqui, ó, em vez de PT, normalmente vai ter algo assim, né? PT-BR. Posso botar desse jeito, poderia botar só BR. Vamos deixar assim. Agora voltar lá e ó. Um ninho de mafagafos tem 7 mafagafinhos. Agora funcionou. Então, a gente já aprendeu como que a gente faz para o navegador falar alguma coisa. Você deve estar se perguntando, nossa, esse foi o tutorial mais inútil que eu já vi aqui no canal. Então, eu vou te mostrar alguns usos que a gente pode ter disso aqui. E aí você vai ver que legal. Então, olha só, eu preparei esse código aqui. Eu vou passar rapidinho aqui para a gente ver o que ele faz e depois eu vou aplicar ele direto lá no navegador. Então aqui eu pego todas as vozes, eu filtro a voz que eu quero, que é a voz com BR, eu crio uma função chamada Add Play Button e o que essa função faz? Ela seleciona todos os parágrafos de uma página e para cada parágrafo ela cria aqui um texto, ela captura o texto, ela pega o texto do parágrafo e ela gera aqui uma play function. Ela gera uma função para falar esse parágrafo. E aí agora eu crio um botão, né, que vai rodar essa função do play e lá no final do parágrafo eu faço um append, eu adiciono esse botão. Então aqui está o nosso código completo. Eu rodo essa função para adicionar o botão de fato. Basta eu agora copiar isso aqui e na página que eu quero vou aqui na primeira notícia e aí eu venho aqui inspecionar elemento, console, dou uma limpada aqui nos erros, colo aqui embaixo o meu código e ó, quando eu rodo ele, adicionou já aqui o botão do lado de cada parágrafo, né? Então posso fechar aqui agora e ouvir, ó. A Goiana teve 6,72% dos votos e a cantora 1,39%. Olha que legal. Então, se eu quiser ouvir um desses parágrafos, basta eu apertar o play do lado dele. O clima foi de surpresa e muito choro na casa após Thiago Leifert anunciar o resultado. Carla Dias foi às lágrimas enquanto o brother recebeu abraços dos outros confinados. Olha que legal. Então, a gente acabou de criar um leitor de sites aqui, com exatamente a mesma coisa que a gente aprendeu nesse tutorial. Sabe o que mais dá para fazer? Dá para criar uma ferramenta para treinar inglês. Você viu que lá no início, quando eu estava falando a palavra utterance, eu não fazia ideia de como era a pronúncia dela. E aí eu aprendi. Onde que eu veria essa palavra ser falada? Em lugar nenhum. Então eu consigo criar uma ferramenta que me ajude a fazer isso. Inclusive, eu fiz isso. Eu fiz essa ferramenta. E eu vou te mostrar agora. Essa aqui é a ferramenta que eu criei para o nosso curso de inglês para devs. Se você quiser saber um pouco da história de como eu tive a ideia para essa ferramenta, dá uma olhada no vídeo que eu subi lá no canal principal, tá? Aqui deixa eu te explicar como é que ela funciona. A ideia é bem semelhante àquilo que a gente fez aqui no tutorial. Eu tenho uma frase, né, que são aqui os exercícios do curso. Nesse caso aqui é um exercício sobre dias da semana e aí você pode ouvir como é a pronúncia, ó. Sunday, Monday, Tuesday. Só que olha só o que eu fiz. Eu pus aqui a opção de você selecionar algumas vozes, alguns accents, né? Alguns sotaques diferentes. Então, por exemplo, aqui é uma voz masculina com sotaque inglês. Sunday. Monday. Monday. Então, olha só. O sotaque inglês ele tem esse negócio assim meio pomposo, né? É muito legal. E aí, eu fui além. Né? Ainda utilizando algumas APIs de speech, eu consegui fazer com que, além de ouvir a voz, a gente pudesse capturar a voz também. E aí permite que o aluno treine não só o listening, não só o ouvido, como a fala também. Então, por exemplo, Monday. E aí ele entende e ele fala aqui que ele entendeu. Se eu falasse errado, ó, ele me falaria o que ele entendeu. Monday. Ele entendeu Mumbai. E olha só, se eu tiver alguma dúvida, não, mas eu não falei Mumbai, eu não falei Mumbai, né? Eu posso ouvir o que eu falei aqui, ó. Monday. Tá. Dá pra ter confundido isso aí.
Então, se eu não falar corretamente, a ferramenta ela vai me falar o que ela entendeu, eu vou poder ouvir o que eu falei, porque eu inseri aqui também a função de gravação, de gravar o que a pessoa falou. Então eu posso ouvir o que eu falei, ver se está mais parecido com o que ela entendeu ou de fato com o que eu queria falar, e assim eu vou corrigindo a maneira que eu pronuncio as palavras. Olha só que interessante, tudo isso parte exatamente do projeto que a gente viu hoje aqui no tutorial. Então, apesar de ser muito simples de usar, tem várias aplicações muito legais. E eu quero saber qual aplicação você daria para isso que a gente aprendeu no tutorial de hoje. Você tem alguma? Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não fala inglês, a oportunidade de você aprender agora, tá? A gente criou o curso Inglês para Devs, mas o lance é o seguinte, as inscrições elas só estão abertas até sexta-feira, 11h59. Então, se você quiser participar dessa turma, essa é a hora e você tem que se inscrever até sexta-feira. A gente não sabe quando vai ter outra turma, nem se vai ter outra turma. Então não deixa de aproveitar essa oportunidade e eu te vejo lá dentro do curso se você ainda não fala inglês.